E aí, galera, vamos lá para o nosso gráfico de dashboard, né? Já aprendeu hoje um gráfico de mapas. Esse gráfico a gente usa muito ele para quê? A gente usa ele geralmente, né, quando você mexe aí com vendas, que você quer mostrar a quantidade de vendas que você teve aí afora pelo Brasil ou pelo mundo, né? Quem sabe você já tenha o seu negócio aí internacional. Ou também se você quiser mostrar por estado, né? Então ele é bem legal e a gente vai mostrar aqui hoje, né? Não sei se vocês vieram do Instagram, lá eu tinha feito um post lá, e para quem não me segue no Instagram, tá aparecendo aqui agora o meu arroba, né? Então é o arroba Gutenberg Fortes. Então siga a gente aqui para você estar sempre por dentro aí das aulas, das novidades que a gente sempre posta lá nas nossas redes sociais, certo? Se você também não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora já para você não esquecer, já dá um like já, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Vamos lá então, chega de enrolação, vamos para a aula. Vocês viram lá, né? A nossa ideia é chegar nesse gráfico aqui, ó. Então aqui é um pequeno dashboard, né? Logicamente, você pode criar um dashboard da sua maneira, tá, gente? Não existe um dashboard padrão, mas um dashboard nada mais é que vários gráficos automáticos. E aí você pode assim criar esses gráficos, né? Ou fazer esse gráfico da maneira que você quiser. E aqui eu dei só um exemplo, por exemplo, eu criei aqui, né, uma validação de dados, aonde você marca a opção que você quer, certo? E olha lá, ele vai mudando isso daqui, e aí você consegue ver esse aqui por região, tá vendo? Então você fala, eu quero ver a região norte, ou melhor, a região norte, e você vai ver o quanto você vendeu. E o mais legal é que aqui, ó, tem a tonalidade, ou seja, do branco, né, para o mais escuro aqui, quer dizer que vendeu mais, né? Nesse caso aqui é óbvio que quem vendeu mais foi o estado do Pará, certo? Então vamos lá, vamos aprender como é que faz isso aqui. E a gente sempre tem que começar por onde? Pelo background. A gente tem que começar pela parte de trás, né? Ou seja, a gente precisa criar todas as planilhas para a gente chegar naquele finalmente lá, que é para mostrar os dados. Gente, eu já falei isso várias vezes já. Isso é muito importante, não só em Excel, na vida você precisa mostrar o que você faz. E no Excel também não é nada diferente. Se você mostra de uma maneira ruim, você perde pontos. Não adianta, gente, visual, você tem que ser visual, você tem que pensar como é que eu vou fazer os meus dados ser atraente para o meu cliente. O meu cliente pode ser o meu negócio, o meu cliente pode ser o meu chefe, o meu cliente pode ser uma pessoa que eu quero impressionar. Então, se você quer impressionar, você precisa cuidar do visual, da parte onde a pessoa fala, caramba, esse cara é bom. E isso que você tem sempre que pensar. Então, não adianta nada você saber fórmulas de Excel, você ser o top na balada para você fazer fórmula, se você emperra na parte visual. Se você não mostra, você fica para trás, certo? Aqui então vamos partir do pressuposto, já deixei meio que pronto aqui já, para a gente não perder tempo nessa parte. Então a gente tem aqui matrícula, nome do vendedor, estado e vendas, né? Bem simplesinho aqui, nada muito difícil. Uma coisa que eu sempre falo para aprender em Excel, eu preciso começar com exemplos fáceis, para depois eu ir complicando, para eu entendendo como é que é a dinâmica da coisa no Excel. Isso aqui já vamos dizer assim, um exercício intermediário já. Vocês vão ver que nós vamos utilizar bastante fórmula aqui, bastante conceitos, certo? Vamos lá então. A primeira coisa que eu preciso fazer é somar isso aqui por estado. O que eu tenho que fazer também primeiro? Eu tenho que criar aqui, ó, uma planilha auxiliar onde eu tenho a região e os respectivos estados, certo? E de cá eu também criei outra tabelinha que tenha somente as regiões do Brasil, né? E coloquei também o país, vocês vão entender o porquê, mas isso aqui é para a gente utilizar na validação de dados. Vocês também vão entender mais para frente, certo? Vamos lá, então, a primeira coisa que eu vou fazer eu tenho que já deixar pronto esse aqui já, vou copiar essa minha coluna aqui, ó, e já vou, melhor, coluna não, vou copiar esses meus dados aqui, e eu já vou criar uma coluninha aqui já, ó, bem nessa região aqui, para mim já separar. Gente, se eu quero somar isso daqui, eu vou usar uma função chamada soma-se, né? Aí você vai falar, Gutenberg, mas por que você não usa tabela dinâmica, Gutenberg? Muito mais fácil. Você aperta aqui, marca aqui, vai aqui em inserir e usa lá a tabela dinâmica. Gente,
esse mapa que nós vamos utilizar aqui hoje não tem como utilizar por tabela dinâmica, que é esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico de mapas que eu vou ensinar hoje para vocês não busca dados de tabela dinâmica. Então, por esse motivo, eu tenho que fazer realmente na unha, não tem jeito, certo? Então, vamos lá então para o SomaSci. Como é que eu faço o SomaSci, gente? Se você não sabe fazer o SomaSci, eu não vou explicar ele certinho, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. A gente tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre o SomaSci, né? Então você pode assistir para aprender como é que se faz o SomaSci, certo? Mas o SomaSci basicamente é o quê? Ele vai somar baseado em uma condição. Neste caso aqui é o meu estado. Então vamos lá, então, apertar igual aqui, SomaSci. Vai abrir o parênteses, e aí eu vou escolher o intervalo que eu quero olhar meu critério, tá? Então aqui nesse caso é o estado. Então vou marcar aqui o intervalo. Gente, lembrando que quando eu marco o meu intervalo, eu tenho que apertar o quê? O F4, gente. Para quê? Esse F4, ele vai criar esses cifrões que você está vendo aqui, ó. Para quê? Para que quando você arrastar a sua fórmula, esse lugar que você marcou, ou seja, esse intervalo que você marcou, ele não vai descer junto, certo? Então, se você não quer que ele desça, que é o nosso caso agora, você vai apertar F4. Ponto e vírgula, qual é o meu critério? É o estado. Então, o estado que eu quero é esse aqui, ele vai procurar aqui, e aí eu vou apertar ponto e vírgula de novo, e agora eu vou escolher o intervalo soma. Gente, lembrando que o intervalo soma não pode ser diferente do tamanho do intervalo de critérios que eu escolhi. De cá está o intervalo de critérios e de cá está o intervalo de somas. Você está vendo que eles começam e terminam na mesma linha. Não pode ser diferente disso aqui, tá, gente? Porque senão o seu SomaSci não vai dar certo, certo? Então, dica importante do SomaSci. Eu vou apertar F4 também nessa minha seleção, por quê? Porque eu não quero que esse intervalo que eu fiz agora desça para baixo quando eu arrastar a minha fórmula. Vou fechar o parênteses, eu vou ter aqui meu SomaSci já, então ele já somou já tudo aqui para mim, certo? Simples assim. Então agora eu vou arrastar aqui, ó, até lá embaixo. Pronto, gente, meu SomaSci já ficou pronto já. Então eu já somei aqui já o valor de cada estado, certo? Bem simples assim. Então aqui eu vou colocar valor total vendas, ok? Só para me lembrar que isso aqui já é o total já por estado. Gente, mas isso aqui ainda não está automático, eu estou somando tudo aqui, eu não separei nada por região ainda. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer aqui agora? Eu vou vir aqui em cima, ó, vou marcar essas duas células aqui, vou mesclar elas, né? Eu vou vir aqui na página inicial e vou apertar aqui em mesclar. Feito isso aqui, gente, essas duas células passam a ser uma só. Na verdade, ele vai referenciar apenas célula, vai ser a F1, né? Então, a F1 vai virar essas duas células aqui, certo? Aqui em cima, gente, eu vou criar uma lista de opções. Por quê? Porque a gente sabe que o usuário é um ser demoníaco, né? Um ser louco, desvairado. Brincando, gente, depois tem muito usuário que vai ficar doido comigo aí. Mas o usuário, ele é um ser realmente louco, porque ele pensa de uma forma que você não pensa. E eles são muito mais inteligentes do que você. Vai por mim. Por ser mais inteligente, o que você vai fazer? Você vai falar assim, ó... Você não vai, usuário, colocar uma informação nessa célula aqui que eu não queira. Então, eu vou escolher já para você as opções. Como é que eu faço isso? Eu vou utilizar a função validação. Ó, mais uma coisa que você está aprendendo aqui nesse vídeo, né? Então, você vai marcar aqui a célula, vai em dados, você vai aqui em validação, tá vendo? Essa opção validação aqui, ó. Quando você apertar, nesse caso aqui, como eu já quero dar as opções para ele, eu vou marcar a opção aqui, ó, lista, tá vendo aqui? Quando eu marcar a lista, gente, isso quer dizer o quê? Que eu vou escolher a lista que vai aparecer aqui de opções para essa pessoa. Então, aqui nesse campo fonte aqui, eu vou apertar aqui dentro e agora eu vou escolher as opções. Lembra que eu fiz essa minha tabelinha aqui, ó? Essa minha tabelinha aqui é só das opções que eu tenho de regiões do Brasil e também o Brasil todo, né? Que eu fui de casa e coloquei aqui embaixo, certo? Feito isso aqui, você vai apertar OK. Ah, gente, antes de apertar OK, deixe sempre essas duas opções marcadas. Por quê? Essa opção aqui, ignorar em branco, o nome já fala, né? Ele não vai deixar você deixar esse espaço aqui em branco. E essa opção menu suspenso na célula é porque ele vai aparecer um menu. Eu já vou mostrar agora também aqui para vocês o que é isso.
mas vai aparecer o menu suspenso, do qual você vai apertar esse menu e você vai escolher as opções. É bem mais visual, bem mais legal. Então, se você apertar OK aqui agora, você está vendo essa pequena setinha aqui, ó? Essa setinha é o meu menu suspenso que eu acabei de criar, certo? Então, olha lá, agora eu posso escolher a opção Norte, a opção Nordeste, ou seja, as opções que estão nesse quadrinho aqui que eu já falei para ele já. Olha que legal. Então, agora não tem a possibilidade de uma pessoa escrever, por exemplo, Centro-Oeste sem esse traço no meio, quer ver? Se eu vir aqui escrever só Centro e dar um Enter, ele vai dar um erro para mim, porque ele não vai deixar eu executar. Por quê? Porque essa opção Centro não está nessas opções que eu marquei aqui, ó, dessa minha tabelinha aqui, M aqui, certo? Então, feito isso, então, eu já fiz essa parte de validação de dados. Gente, mas ainda não está automático, eu só estou escolhendo só, mas isso aqui não está me refletindo nada ainda. O que eu preciso fazer então? Eu preciso isolar aqui, ó, eu preciso que ele some aqui somente quando for a opção norte. Então, por exemplo, quando eu marcar norte aqui, ó, ele só pode somar os estados do norte. Quando eu marcar, por exemplo, o nordeste, eles só podem também pegar e somar os nordeste. Como é que eu faço isso, gente? Eu vou fazer aqui uma função chamada índice corresp, que faz exatamente o que faz o PROC-V, só que ela é muito mais evoluída, tá, gente? Em vários aspectos. Se você não conhece o índice e corresp, a gente tem um vídeo também aqui nesse canal, a gente explica o passo a passo de como criar um índice e corresp, bem mais lento do que esse vídeo aqui. Se eu explicar aqui muito rápido, se você não entender, vai nesse vídeo lá, que aí você vai entender como é que faz ele passo a passo, bem mais detalhado do que esse vídeo aqui, porque esse vídeo, a função dele não é explicar isso, e sim dashboard, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que eu preciso fazer, né, para fazer o dashboard, certo? Então, gente, agora o que eu vou fazer então? Vou utilizar a função índice corresp para me isolar aqui, ó. Então eu vou criar uma coluna entre as duas aqui, certo? E vou fazer o que agora? Eu vou falar o seguinte, eu quero que nesse campo aqui, ó, ou melhor, que nessa coluna aqui, ele só vai me dar os estados aqui, ó, ele só vai preencher os estados aqui baseado nessa opção que eu escolher aqui, ó. Então, quando eu escolher a opção norte aqui, aqui ele vai destacar os estados de norte e todos os demais ele vai deixar em branco, certo? É isso que eu vou fazer basicamente. Como é que eu vou fazer isso então, gente? Volto a dizer, vou utilizar a função índice e corresp, certo? A primeira coisa que eu faço então é o corresp. Vamos começar a forma de trás para frente, para ficar um pouco mais fácil, certo? Então, vamos lá. O que o corresp faz, gente? O corresp me traz a linha que está o meu dado que eu vou procurar, certo? Então, se eu colocar igual, corresp, escrevendo aqui agora, vou abrir um parênteses, vou marcar o valor procurado que eu quero, né, que eu quero encontrar, ponto e vírgula, e vou marcar a coluna onde eu quero que ele procure para mim esse meu dado, certo? Aí, logicamente, eu vou apertar F4 nessa hora, porque eu não quero que ela desça, né? Quando eu arrasto a minha fórmula, eu não quero que ela desça ali. Então, eu vou apertar F4. Vou apertar ponto e vírgula e vou agora colocar o meu próximo argumento, que é o zero. Por que zero, gente? Porque eu quero uma correspondência exata. Eu quero que ele encontre a palavra Amazonas idêntica. Não pode ser, não pode ser, por exemplo, Amazonas sem S ou outro nome que pareça com Amazonas. Tem que ser exatamente a palavra Amazonas, certo? Então, vou agora fechar o meu parênteses. Com a minha fórmula pronta, vou apertar Enter só para você ver o que vai acontecer. Apertando Enter, gente, olha aí, apareceu 1. O que quer dizer esse 1? Esse 1, gente, é a linha onde está a palavra Amazonas. Aqui, ó, isso na minha seleção, tá, gente? Então, note, ó, que a minha seleção começou aqui, tá? E não aqui de cima. Por isso que ele é 1. Se eu arrastar a fórmula aqui para baixo, ó, ele vai falar que essa aqui é a 2. Por quê? Porque ele veio aqui e contou, ó, Amazonas é 1 e Roraima não é Amazonas. E Roraima é igual a Roraima. Então, Roraima está onde? Está na segunda linha. Então, ele me traz o número 2 aqui. Tendo esse dado aqui da linha, gente, fica mais fácil agora de eu utilizar o índice. Por quê? Porque o índice ele me traz o nome que eu quero baseado na linha que eu coloco para ele. Então, por isso que eu faço o corresp, certo? Então, agora, aqui, ó, entre o igual e o corresp aqui, ó, eu vou fazer minha função índice. Então, agora eu vou lá escrever ela. Índice
sempre colocando o acento, tá, no índice. Então, índice, olha lá, vou apertar 2 vezes aqui para ele já preencher automático. E aí, agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou, olha lá, qual que é a minha primeira situação que ele pede para mim aqui no índice? É a matriz onde eu quero que ele procure, né? Então, eu vou marcar aqui, ó, a matriz onde ele vai procurar, ó, que é essa matriz de cá. Vou apertar ponto e vírgula. E aí, gente, o próximo argumento é o número da linha. O número da linha, quem está me trazendo é quem? O CORRESP. Então, pronto. Se eu já tenho ele já, basta agora eu fechar o meu parênteses, porque eu já tenho aqui minha linha dentro do meu CORRESP, certo? Deu um Enter aqui, ah lá, ele me trouxe a região norte. Beleza, só que isso aqui, gente, não é o estado, né? É a região, não é verdade? Só que agora que está o pulo do gato. Eu vou fazer um se agora. Para quê? Eu vou testar, eu vou falar, ó, se o resultado dessa minha, do meu índice ICORRESP aqui, ó, se ele for igual a essa célula aqui que eu estou escolhendo aqui, ó, ele vai escrever o estado para mim correspondente. Se não for, ele vai me dar vazio. Só que tem outra situação também, gente. Não basta ele ser só norte. E se eu escolher a opção Brasil? Todos aqui são Brasil, não é? Então, eu vou fazer um se com um ou. Por quê? Porque eu vou falar assim, ó. Se essa célula aqui for igual a essa daqui, ou se ela, ou se esse cara aqui for Brasil, então você me traga o estado. Por isso que eu vou usar a função ou, certo? Vamos fazer então aqui dentro da fórmula antes do índice, tá? Então vamos lá para o se. Então eu vou fazer o se, eu vou fazer o primeiro teste lógico. Se essa parafernália toda aqui, ó, ou seja, se essa fórmula toda aqui for igual a esse cara aqui, aí agora eu vou apertar F4, tá, gente? Porque eu não posso descer, né? Então F4 para ele já bloquear a minha célula. E agora eu preciso testar mais uma coisa, eu preciso escrever um ou, não é? Então, entre o parênteses aqui ó, e o índice aqui, ó, eu vou escrever a palavra ou e vou abrir outro parênteses, certo? Aqui no final do ou aqui, porque eu estou no ou ainda, ponto e vírgula, eu vou fazer mais um teste. Vou falar assim, ó, se esse cara aqui for igual à palavra Brasil, e agora eu vou colocar entre aspas, tá, gente? A palavra Brasil, fecha aspas, fecha o parênteses, e agora eu já tenho aqui já... Ah, outra coisa, eu esqueci, ó. Aqui nesse F1 aqui, ó, eu também tenho que apertar F4, tá? Que ele não pode descer, ok? Tem que ser referência absoluta aqui nesse caso. Então, gente, o meu teste está pronto, ou seja, eu tenho um ou que já, qualquer uma dessas condições se der verdadeiro, já é verdadeiro. O que eu quero que ele faça quando for verdadeiro? Eu quero que ele me dê o estado. Tá bom, e se não for, eu quero que ele faça o quê? Que ele me dá vazio. Então, eu já tinha apertado o F4, né? Vou apertar ponto e vírgula e vou colocar duas aspas, uma seguida da outra, para expressar o vazio. E aí, vou fechar o meu parênteses. Feito isso, eu aperto Enter. Olha que legal. Então, como é Brasil, ele escreveu Amazonas. Se eu escolher a opção Norte, ele ainda vai manter Amazonas. Agora, se eu escolher a opção Nordeste, ele vai ficar zerado. Gente, se você não entendeu essa fórmula, volta o vídeo, olha de novo, porque aqui é como eu disse no começo. Essa função minha aqui não era explicar índice e CORRESP. Aqui era só para você entender como é que eu tenho que dispor dos meus dados para a gente fazer o nosso dashboard. Se você quiser ver índice e CORRESP mais detalhadamente, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre índice e CORRESP bem mais devagar, bem mais tranquilo para você entender o índice e CORRESP lá na fonte, tá bom? Então, se você quiser, volta lá nesse vídeo mais uma vez, né? Volta lá nesse vídeo para você aprender o índice CORRESP. Então, aqui está funcionando, certo? Então, agora o que eu preciso fazer, gente? Eu preciso arrastar essa fórmula aqui até lá embaixo, ó. Olha que legal. Então, ele já está fazendo aqui já a minha fórmula. Ah, olha aqui, ó. Olha que legal. Aqui já deu erro ali, ó, mas o Tocantins está errado. Por quê, gente? Porque aqui no meu índice aqui, ó, eu não tinha colocado referência absoluta. Tá vendo? Por isso que ele deu erro lá. Então agora eu vou apertar F4 aqui. Eu não tinha lembrado disso. Agora eu vou apertar Enter e vou arrastar novamente. Agora vai dar certo. Olha lá. Pronto. Então, até aqui
Até aqui tá certo, tá tudo certo. Agora sim, agora tá tudo certo. E se eu colocar, por exemplo, o estado do Nordeste aqui agora, lá, ele vai puxar daqui para baixo, são os estados do Nordeste. Se eu pegar a opção Centro-Oeste, tá vendo? Ele já me traz só o Centro-Oeste. Então, essa forma que eu fiz aqui, gente, foi para isso. Ó. Ele está isolando aqui quem é Centro-Oeste e quem é Sul. Olha lá, Sul está aqui embaixo. E se eu escolher a opção Brasil, ele vai escolher, ele vai me dar todo mundo, certo? Top na balada, né? Só que aí, gente, esse total aqui também não está acompanhando. Ou seja, se eu marco a opção aqui no norte, aqui ele tinha que somar só esses caras aqui do norte. Esses caras aqui ele tem que me dar zerada. Como é que eu faço isso? Simples demais, gente. Você está vendo que aqui, ó, essa minha fórmula aqui do Sumacy que a gente tinha feito no começo, ele estava referenciando a essa célula aqui, ó. O que eu vou fazer então? Eu só vou colocar o meu mouse aqui em cima, ó, a hora que virar essas setinhas pretas aqui, tá vendo? Eu vou clicar, vou segurar o mouse e vou arrastar ela aqui para o lado. Ó. Ou seja, eu vou escolher a de cá, não mais a de cá, porque a de cá é estática, não é? Agora essa aqui não, ó. Essa aqui ela vai variar, certo? Então, vou apertar um Enter e vou arrastar aqui, ó. Então, olha que legal. Então, quando aqui for vazio, ele não vai achar e vai fazer o quê? Vai dar zero na minha conta. Simples assim. Então agora eu vou apertar aqui a opção, se eu escolher a opção Nordeste, olha que legal, ele zerou aqui, porque aqui está zerado, mas todos que tem a região Nordeste ele somou. Aí, então agora eu já tenho isso aqui mais ou menos pronto, né? Vamos deixar esse negócio um pouquinho mais visual aqui. Se eu marcar essa opção aqui, ó, toda aqui, então posso marcar essas minhas células aqui, eu venho em página inicial e aí eu posso vir aqui ó, nessa opção aqui de borda e aí eu posso marcar essa opção aqui, todas as bordas, ó, só para deixar um pouquinho mais aqui interessante, eu marco essa opção aqui também, coloco aqui em negrito, só para ficar mais bonitinho, tá? Beleza. Gente, então eu tenho aqui pronto já agora o meu processo. Porque, para você ver, se eu apertar aqui, né, volto a dizer, ele muda automaticamente, né? Beleza, feito isso aqui, então, gente, agora eu vou para o gráfico. Agora que é a hora da sacada, é a hora boa. Então, o que eu vou fazer, então? Eu vou marcar só essa região aqui, ou seja, porque essa região ela fica o tempo todo oscilando, certo? E aí eu vou vir aqui em inserir e vou apertar nessa opção aqui de mapas, ó. Quando eu apertar aqui, eu vou escolher esse mapa aqui, ó, certo? Gente, aí você fala, Gutenberg, mas vê o mapa do Brasil todo, Gutenberg, como assim? Eu queria diferente. Calma que nós vamos chegar lá ainda. Primeiro ele vai te trazer o mapa, tá vendo? Você tá vendo que ele pintou aqui, ó, só a região que eu estou escolhendo? Então, olha lá, se eu escolher a região norte, ele já pintou a região norte, ó. Então, o seu gráfico já está funcionando já. Sudeste, ele pintou a sua região Sudeste. Centro-Oeste, ele vai pintar a sua região Centro-Oeste. Olha que legal, gente. O gráfico já está ficando interessante já. Só que eu não quero isso. Eu só quero que apareça Brasil aqui, ó, quando eu realmente escolher a opção Brasil. Aí ele vai deixar o Brasil como um todo. Senão, eu não quero. Como é que eu faço isso, então? Simplesão demais da conta. Você vai escolher aqui uma região que você queira, vamos escolher aqui a região norte, você vai apertar com o botão direito em cima do seu gráfico aqui, ó, em cima dele, e você vai nessa opção aqui, ó, formatar série de dados. Tá vendo aqui? Vai abrir essa telinha, geralmente ela abre aqui do lado, mas deixa eu trazer ela para cá só para não ficar em cima da minha carona aqui, para vocês não verem todo o processo, certo? Então, nessa opção aqui, você vai escolher a opção área do mapa aqui, ó. Aqui está como automático, né? Tira dessa opção. Você vai escolher a opção somente regiões com dados. Quando você apertar, vou lá, ele vai te dar só as regiões que tem dados. Ou seja, lembra que todo a parte do Brasil, quando estava automático, estava tudo sem dado, tá vendo? Estava tudo cinza. Ou seja, se eu escolher essa opção somente regiões com dados, ele vai eliminar as que não têm dados e vai me trazer só as regiões que têm dados. Eu posso fechar essa formatação de série. Então, gente, é por isso que eu criei aqui, então, dessa forma aqui, ó. Porque, ou seja, eu sabia que se não tivesse dados aqui, logicamente, eu poderia depois aqui configurar o meu gráfico dessa forma aqui, certo? Mas ainda falta a gente melhorar aqui, ó. Aqui não tem os valores de vendas, né? Como é que eu faço para colocar os meus valores de vendas? Muito simples. Eu vou vir aqui ó, no botão maisinho, né? E aí eu vou marcar a opção aqui, ó, rótulo de dados.
E aí, marcando essa opção rótulo de dados, eu vou ter aqui as minhas opções aqui, né? Eu vou ter os meus dados aqui dos meus valores. Também fica muito visual, né, gente? Fica bem legal. Só que esse gráfico, o interessante dele é que, não sei se você está vendo aqui, ó, aqui do lado direito ele tem uma legenda. E aí note que do zero é o branco, né? O branco absoluto, ou seja, né, assim, não tem nada. E o que mais vendeu vai ficar mais escuro. Então, ou seja, quanto mais escuro, mais vendeu. Nesse gráfico aqui, ó, note então que se você olhar, o Acre vendeu menos do que o Amazonas, por isso que está mais claro. Mas já o Pará está mais escuro deles, porque foi o que mais vendeu na região norte neste caso aqui. Então fica muito visual também, então, ou seja, quando você muda aqui, ó, a região, se você olhar os que estão mais escuros, lá, você sabe que foi os que mais vendeu. Por exemplo, neste caso aqui a Bahia, ela vendeu mais e por aí vai. Se você escolher a opção Sudeste, tá vendo? Você vê que Minas Gerais, por exemplo, vendeu um pouco mais do que São Paulo, né? Então, se eu escolher a região sul aqui, ó, você vê que Santa Catarina vendeu mais do que os demais estados da região sul, certo? Gente, já está ficando legal o nosso gráfico, né? Já está ficando mais bonito. Só que assim, eu queria que esse título do gráfico aqui ele fosse automático também. Como é que eu faço isso? Por exemplo, se eu marcar a opção aqui Nordeste, aqui já muda, coloco o nome Nordeste. Se eu marcar a opção Norte, ele já muda o nome aqui automático. Como é que eu faço isso? Gente, você não vai conseguir fazer isso aqui no título do gráfico. O que eu faço para esse caso aqui? Outra dica interessante dessa videoaula. Você vai deletar tudo que está aqui dentro do título do gráfico. E aí você vai aqui no botão inserir e vai em texto. Indo em texto, gente, você vai na caixa de texto aqui, ó. E aí você vai vir aqui e vai desenhar a caixa de texto onde você quer que apareça o texto. Você vai apertar 2 vezes nela, vai aparecer esse cursor aqui. E aí, gente, acredite em mim, você pode colocar fórmulas em caixa de texto. É aí mesmo que nós vamos fazer. Então, você vai apertar aqui na barra fórmulas, certo? Apertando essa barra fórmula, gente, você vai colocar o igual, que o igual você vai iniciar alguma forma. Você vai marcar aqui dentro, aqui, ó, essa célula aqui, ó, que é a célula onde você vai escolher qual é a região. Simples assim. E vai apertar Enter. Olha lá que legal. Ele já colocou aqui Norte. Ó. Quando você vier aqui escolher o Nordeste, ele já mudou o nome lá também. Também eu preciso deixar isso mais bonito. Aí você vai formatar a seu gosto, tá? Você pode vir aqui na página inicial, você aperta aqui. A primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar o preenchimento. Olha lá, você está vendo que ele está em branco aqui, né? Quando você tira o preenchimento, ele já fica sem nada no fundo. Você pode mudar a cor. Eu vou colocar uma cor aqui laranjada, um pouco mais escuro, né? Vou mudar a letra também, que essa letra está muito feia. Vou colocar essa aqui, ó, Britannic Bold. Acho ela mais bonita. Vou colocar aqui Britannic Bold. Vou colocar de novo. E aí, vou colocar também aqui em negrito. E vou deixar um pouco maior esse nome. Está muito pequeno. Vou deixar aqui tamanho 18 aqui para ficar mais bonito. Vou deixar bem aqui no cantinho. Vou marcar de novo aqui, ó. Vou escolher a cor laranjado, certo? E pronto. Então, gente, toda vez que eu alterar agora... outra coisa que eu vou fazer vou apertar aqui, vou marcar também aqui para ele ficar bem no centro da minha seleção, certo? Então, gente, agora, o que eu marco aqui agora, se eu vier aqui e apertar Centro-Oeste, olha lá que legal. Ele já mudou o nome e também já me trouxe o mapa Centro-Oeste já. Se eu coloco Sudeste, ele também já muda o nome lá para o Sudeste e já me traz o mapa aqui já. Essa cor azul também está muito feio também. Eu quero mudar essa cor. Como é que eu faço? Simplesão demais da conta. Você vai apertar com o botão direito aqui. Não, minto. Você pode apertar aqui. Você vai em Design do gráfico aqui, ó. Aqui no Design do gráfico, você pode vir aqui alterar cores. Eu acho essa cor aqui bem mais interessante. Você pode colocar ela. Apertando nela, tá vendo? Ela vai ficar agora uma cor marrom. Lembrando que vai ser do marrom claro para o marrom escuro, tá? E o marrom escuro foi quem vendeu mais. O que fica mais visual ainda é o seu gráfico. Então agora, gente, como você tem aqui a região sudeste, já tem todo o seu gráfico, tá pronto. E aí você fala assim, ó, mas tá muito feio também, eu quero criar um dashboard bonitinho e tal.
Então, gente, o ideal é você tirar o seu gráfico dessa parafernália de coisas que tem aqui, né, no Excel. O que que você vai fazer então neste caso? Você vai criar uma planilha nova. Para quê? O que que você vai fazer aqui agora então? Você vai vir aqui, vai copiar o seu gráfico, né? Você pode copiar ele, vai em planilha 2 e vai colar ele aqui dentro da sua planilha 2 que não tem nada. Quando você copia e cola, gente, ele não deixa de referenciar aqueles dados que você fez aqui, certo? Ele vai continuar referenciando do mesmo jeito. Então, agora o que que eu faço? Só para vocês entenderem. Você pode vir aqui, ó, marcar as 3 primeiras linhas, pintar essas linhas de uma cor preta, por exemplo, sei lá, azul, você pode escolher a cor que você quiser. Eu gosto da cor preta. Você pinta de preto e pinta também as 2 colunas aqui de preto. Só para ficar uma identidade de começo e fim do seu dashboard aqui, ó. Eu acho mais bonito, certo? Deixa eu só apertar não aqui. Ok. Feito isso aqui, então, o que que eu faço agora? Agora eu vou aumentar um pouquinho aqui o meu gráfico. Só que aqui, gente, não vê o nome, lembra? Que vacilam, né? A gente vai ter que fazer de novo aquele nome lá. Ele não vai vir para cá. Então, como vocês já aprenderam, vamos fazer ele aqui de novo, né? Então, você vai na opção aqui, inserir, texto, caixa de texto, vai colar ele aqui. Então, gente, colocando aqui, o que que você vai fazer agora? Você vai apertar, você vai pôr aqui dentro igual, e você vai referenciar lá aquela célula aqui, ó, que é o Sudeste, certo? Você vai referenciar aqui para que ele já busque o seu valor. Apertou Enter lá, já buscou aqui a região Sudeste novamente, e aí você pode pintar aqui de novo, né? Você vai apertar aqui, vai pintar de laranja, como a gente tinha feito, vai apertar negrito, que é aqui, vai escolher uma fonte bonitinha, eu tinha escolhido essa Brytonic Bold, e aí agora eu vou deixar um pouquinho maior no tamanho 20 aqui para ficar mais bonito, certo? Outra coisa que eu vou fazer vou deixar sem preenchimento, né, para quando eu mudar. Eu vou tirar também a linha, né, vou aqui em formato de forma, em contorno da forma, certo? E aí eu vou deixar sem contorno, ok? Para ficar realmente sem contorno no meu gráfico lá, para ficar bem mais visual. E agora, como é que eu faço agora? Porque eu vou precisar vir aqui, ó, escolher aqui, para depois eu ir lá e olhar, não faz nenhum sentido, né? Eu preciso referenciar aqui, eu preciso ter um botão bem aqui. Como é que eu posso fazer isso? Gente, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Eu vou vir aqui agora, vou marcar aqui 3 células aqui, ó, vou mesclar essas minhas 3 células, vou pintar essas células de branco, ok? Para eu escrever o nome que eu quero aqui. De cá, eu vou pintar essas 3 também. Eu vou mesclar. Vou pintar aqui de uma cor mais marrom, aqui uma cor mais escura. E vou colocar aqui, ó, escolha uma região. Porque você precisa setar, né? Você precisa mostrar para o seu usuário o que ele precisa fazer, não vai adivinhar, certo? Então você vai marcar aqui a opção. E aí você vai colocar aqui na cor branca, em negrito, e vai deixar um pouquinho maior. Vamos deixar um pouquinho maior esses dois aqui, ó. Vamos deixar o tamanho da fonte tamanho 16 para ficar mais visual ainda, tá? Ok. Gente, outra coisa importante também, vocês estão vendo que tem essas linhas de grade aqui, ó, no gráfico, isso aqui é muito feio para dashboard. Então o que que você vai fazer? Você vai aqui em exibir, vai tirar aqui, ó, vai desmarcar essa opção linhas de grade. Tá vendo? Fica muito mais interessante, fica tudo branquinho, fica bem melhor aqui, certo? Vamos lá então. Agora eu preciso fazer com que aqui tenha aquele menu suspenso, lembra? Vou fazer do mesmo jeito. Vou aqui em dados, vou aqui em validação de dados, vou escolher a opção lista, que eu já tinha escolhido, né, gente? Por isso eu estou fazendo mais rápido agora. Vou aqui em fonte, vou aqui para o planilha de vendas, vou marcar de novo aqui as minhas regiões que eu já tinha marcado anteriormente. Vou apertar OK e olha lá, já tem as minhas regiões já. Mas se eu apertar aqui, nada que acontece, certo? Não está acontecendo nada. Falando isso, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para aparecer a palavra centro-oeste aqui, tá, gente? Então aqui, ó, se eu apertar aqui, ó, não aparece nada, certo? Como é que eu faço agora, gente? Simples demais da conta. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em planilha, bem nessa planilha aqui onde eu estou escolhendo aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, igual, e vou vir aqui e vou marcar essa célula aqui que eu quero, essa daqui, especificamente, certo? A planilha D2. Apertei um Enter, então o que vai acontecer, gente? Toda vez que eu escolher alguma aqui, ó, algum nome aqui, ele vai mudar aqui, ó. Ou seja, ele muda aqui e muda de cá. Pronto, o meu dashboard está pronto. Olha que legal. Então, eu escolhi Sudeste
escolhi Sul e ele me traz os valores de venda e pinta também baseado na quantidade de vendas. Gente, se esse vídeo não merece o seu like, não merece inscrição nesse site, eu não sei mais o que eu posso fazer. Certo? Então, gente, dê o seu like agora aí, já inscreva aí no meu canal. Muito obrigado. Mais uma vez, não esqueça do like, tá? Dê o like nesse vídeo e compartilha para o máximo de amigos que você conhecer aí para aprender Excel. Muito obrigado e vemos numa próxima. Falou!